Bom dia, eu sou o pastor Carlindo e nessa manhã nós estamos dando prosseguimento ao ensinamento sobre os Mormons. Estamos quase no fim, na verdade estamos no fim, né? Porque só faltam falarmos sobre o que eles pensam a respeito dos anjos. Já falamos sobre diversos assuntos e agora vamos falar sobre o que eles pensam dos anjos. Eles creem que as almas evoluem após a morte, né? Isso já encontramos essa evidência, né, desse pensamento, dessa crença deles, pela própria história do surgimento do livro deles, onde eles dizem que Moroni, o filho do profeta Mormon, foi evoluído à categoria de anjo e apareceu a Joseph Smith lá na América do Norte e levou ele lá no Monte Cumorá, onde estavam escondidas as supostas placas de ouro com hieroglifos e o Urim, o Tumim e a estola sacerdotal, segundo eles. E esse Urim e Tumim ele usou para traduzir os hieroglifos de onde surgiu o livro de Mormon, ou seja, um homem comum, filho de um profeta, foi evoluído à categoria de anjo. Então, o próprio livro deles, a história do surgimento do livro já confirma que eles realmente creem na evolução das almas, né? Misturam espiritismo e querem se passar por pessoas evangélicas, por pessoas que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia, né? Então isso é inconcebível, né, para quem realmente tem conhecimento da palavra de Deus e não acredita nessa história de que o livro de Mormon, de que Joseph Smith Jr. é um profeta de Deus, como ele quer afirmar, e que teve contato, teve a visão, segundo ele, do Deus Pai e do Deus Filho. Já também é outra contradição, porque o Pai nunca apareceu para ninguém. Nós já estudamos isso aqui em outras ocasiões e no momento oportuno nós vamos voltar, né, a esses assuntos de qual era o Deus que falava no Velho Testamento, e nós vamos aprender muito e saber que o Senhor Jesus não é esse Jesus tão pequeno que até mesmo as igrejas evangélicas pregam. Esse Deus que só teve a finalidade de vir, né, encarnar e morrer na cruz do Calvário para nos salvar. O Filho de Deus é o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento e no momento oportuno nós vamos falar sobre isso e provar dentro da Bíblia, né, comparando as profecias do Velho Testamento com o cumprimento delas no Novo Testamento e mostrando que o Novo Testamento, né, em pelo menos 3 ou 4 ocasiões, em livros diferentes, citam que ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu o Deus Pai. Mas no Velho Testamento, um Deus Todo-Poderoso foi visto. Um Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quem era esse Deus, então? A Bíblia está se contradizendo? Nós, em outra oportunidade, veremos também esse assunto. Então, os Mormons creem que as almas evoluem após a morte. Eles chegam a ser anjos e prosseguem na escala de evolução, na escala ascendente. Para isso, eles citam o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, né, onde o contexto dessa passagem de Hebreus está falando da necessidade da santidade, ou seja, da separação daqueles que querem servir ao Senhor, da necessidade da santificação. Inclusive o versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó, segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando ele cita aqui, falando no versículo 23, tendes chegado a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse aperfeiçoados aqui, na verdade, é santificados, ou seja, que buscaram. A gente precisa crescer na graça, precisa crescer na santificação. Quando nós começamos na palavra de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós ainda estamos cheios das nossas impurezas, das nossas manias, e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos purificando, né, dos nossos pecados, vai tirando de nós toda a impureza, vai limpando, como está escrito em João no capítulo 15, né, que nós somos as varas que estamos fixas no Senhor Jesus, e o nosso Pai, que é o agricultor, ele vai nos limpando, né, para que nós possamos produzir mais frutos ainda. O sentido dessa palavra aqui, aperfeiçoados, não é através de evolução, nem através de boas obras, mas o contexto todo nos mostra que está falando de santificação, aperfeiçoados, mas no sentido de santificados, de separados cada dia mais para servirmos ao Senhor. Os anjos não são oriundos de homens aperfeiçoados, né? Os anjos não são oriundos, a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Eles são superiores aos homens e foram criados antes do homem. Um ponto alto do ministério dos anjos é dar assistência à igreja, é dar assistência aos salvos. Hebreus 1,14 fala sobre isso. Salmo 91, 12, versículo 11, melhor dizendo, e versículo 12 também falam sobre isso. E eles dominam forças e elementos da natureza, conforme nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, 14, 18 e Apocalipse 16, versículo 4. Então, anjo é anjo e homem é homem. A palavra de Deus, no Salmo 8, versículo 4, fala que nós fomos feitos pouco menor do que os anjos. Outras traduções usam a expressão Deus, mas ali no caso, né, são os anjos. E nós observamos que durante o decorrer da nossa experiência com Deus, nós observamos que pessoas possuídas por espíritos malignos que são anjos, mas são anjos caídos, mas são anjos, eles têm um poder bem maior do que qualquer ser humano. Então, anjo é anjo, homem é homem e Deus é Deus. Então, anjos nunca foram homens que evoluíram e chegaram à categoria de anjos. Esse é o pensamento que os mormons, melhor dizendo, têm em relação aos anjos. Aliás, eles creem até que o que Deus é hoje, né, o que Deus é hoje, nós seremos um dia, né? E o que nós somos hoje, Deus já foi, ou seja, é o mesmo pensamento espírita. Nós não podemos de forma alguma entender que uma religião que pensa dessa maneira possa verdadeiramente religar o homem a Deus de forma alguma. Quero agradecer a presença de todos, né, todos que estiverem assistindo esse primeiro vídeo aí que nós estamos gravando. Pedir a Deus que abençoe a todos grandemente e continue conosco aqui no nosso canal e dá um joinha aí, dá um like dizendo que gostou e dentro em breve estaremos juntos novamente em nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos.